Nesse vídeo nós vamos ver uma maneira mais barata de investir no Tesouro Selic. Fala galera, tudo bem com vocês? Leonardo Miller aqui e hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre uma nova maneira que nós temos de investir no Tesouro Selic. Você provavelmente já ouviu falar ou já investiu no Tesouro Selic, aquele investimento que é considerado o investimento mais seguro do país e que muitos investidores utilizam ele para reserva de emergência. Caso você não tenha ouvido falar sobre o que é o Tesouro Selic e como ele funciona, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo tudo a respeito desse investimento e ainda de bônus te mostro na prática como você pode investir nesse investimento. Mas agora que você já sabe o que é o Tesouro Selic, eu preciso te apresentar uma nova maneira de investir nesse investimento que pode sair mais barata do que a maneira tradicional, que é através do ETF LFTS 11. E nesse vídeo nós vamos ver as vantagens e as desvantagens desse investimento. Léo, mas o que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento negociado em bolsa, a qual o objetivo desse ETF é replicar um índice, seja um índice de ação, um índice de fundo imobiliário, um índice de títulos públicos. Existe uma infinidade de ETFs. Já o objetivo do LFTS 11 é acompanhar a performance dos títulos pós-fixados ligados à Selic com duration acima de 2 anos. Então perceba, todos os títulos dentro desse ETF vão ter um vencimento com no mínimo o prazo de 2 anos. Agora nós vamos ver as vantagens e as desvantagens de investir no LFTS 11. Então fica comigo nesse vídeo até o final para você entender quais são todas essas vantagens e desvantagens para você decidir se vale a pena ou não colocar esse investimento na sua carteira. E garanto que muitas dessas vantagens vão te surpreender. Então fica comigo e acompanhe cada uma delas. A primeira grande vantagem de investir nesse ETF é que esse ETF não possui prazo de vencimento. Então o que acontece? Todos os títulos dentro desse ETF têm o vencimento acima de 2 anos. Então, quando vai chegando perto do vencimento, o gestor daquele ETF ele já vai realocando o dinheiro para investimentos mais longos. Então, esse ETF ele nunca vai vencer, o que já te dá uma grande vantagem tributária na relação de impostos em relação ao Tesouro Selic, onde nesse momento que eu gravo esse vídeo, você tem disponível o Tesouro Selic 2025 e o 2027 e obrigatoriamente, quando chegar no vencimento desse título, você vai ter que receber o seu dinheiro de volta, mais os juros, e vai ter que pagar o imposto sobre o lucro desse investimento. Já no ETF você não tem essa obrigação, porque os seus títulos não têm o vencimento, então ele vai sempre acumulando cada vez mais dinheiro para você. Já a segunda grande vantagem seria em relação a impostos. Quando seu título chega no vencimento ou você faz uma venda antecipada num título do Tesouro Selic, você vai pegar a tabela de imposto regressiva, começando em 22,5% até 15%. Então, se você vender o seu investimento, a sua alíquota vai ficar entre uma dessas faixas. Já no ETF, a sua alíquota de imposto vai ser sempre 15%. Então, o seu investimento vai estar sempre na melhor alíquota. Isso já te dá uma grande vantagem se o seu objetivo for investir em um investimento de curto prazo. Então você vai sempre pagar a menor alíquota, enquanto no Tesouro Selic você vai pagar uma alíquota variável entre 22,5% a 15%. A terceira grande vantagem de investir no LFTS 11 é que quando você faz o investimento no LFTS 11, você é isento do IOF. Já no Tesouro Selic, você tem a cobrança do IOF nos 30 primeiros dias do seu investimento. Então, se você investir no Tesouro Selic para um prazo menor do que 30 dias, você vai pagar uma alíquota de IOF sobre o seu rendimento. Já no ETF você não vai pagar essa alíquota, porque esse imposto não existe nesse investimento.
Agora, a quarta vantagem de investir no LFTS11 é que nesse investimento, diferente de fundos de investimentos de renda fixa, você não tem a cobrança do Come Cota nesse investimento. Então você não vai ter aquela cobrança semestral no seu investimento, diminuindo toda a sua rentabilidade. Você já consegue perceber que no LFTS11 você tem grandes vantagens nesse investimento. Galera, agora você sabe qual que é uma vantagem maior do que você investir no LFTS11? Você se inscrever nesse canal e deixar o like, porque quando você faz isso, você ajuda o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Galera, então agora a quinta vantagem do LFTS11 é que nesse investimento, diferente do Tesouro Selic, que você tem uma cobrança da taxa B3 de 0,20% do seu patrimônio, no LFTS11 você vai ter uma taxa de administração de 0,19% sobre o seu investimento. Léo, mas uma diferença tão pequena assim? Sim, é uma diferença muito pouca, porém isso consequentemente vai te dar uma rentabilidade maior no longo prazo. Então vejamos algumas vantagens para o LFTS11. Além de você ter a vantagem que você está se expondo a investimentos de mais longo prazo, consequentemente, quando o gestor estiver investindo nesses títulos de te ganhar um deságio maior, você vai ter uma rentabilidade acima do Tesouro Selic. Fora que a menor alíquota do imposto de renda, junto com uma taxa de administração mais barata, vai potencializar ainda mais o retorno desse investimento. Então, no longo prazo, consequentemente, ele tem uma perspectiva de um retorno muito maior do que o tradicional Tesouro Selic. E agora nós vamos falar algumas das desvantagens de investir no LFTS11. Uma grande desvantagem que eu vejo na hora de investir nesse investimento é que você só consegue investir nesse ETF através do home broker. Léo, mas isso realmente é uma desvantagem? Sim, dependendo do nível de investidor que você é. Se você for um investidor mais iniciante, você pode ter alguma dificuldade para conseguir investir nesse ETF. Já se você for um investidor mais avançado, que está acostumado a fazer operações dentro do home broker, isso não vai ser nenhuma desvantagem para você. Agora, a segunda grande desvantagem que eu vejo quando se investe no LFTS11 é que, como esse ativo ele é negociado na bolsa de valores, você fica refém da liquidez desse ativo. Então, se a liquidez dele for muito baixa e você tiver muitas cotas desse ETF, pode acontecer de você ter uma certa dificuldade para conseguir vender todos os seus investimentos. Então, caso você esteja investindo para um dinheiro de curto prazo ou para uma reserva de emergência, a qual você precisa do dinheiro naquele momento, talvez o LFTS11 pode ser uma péssima alternativa para esse objetivo. Se você precisar para uma reserva de emergência, talvez não seja uma possibilidade muito boa. Agora, o terceiro ponto negativo que eu vejo nesse investimento é que, como ele é um ativo negociado em bolsa, a sua liquidação acontece em D+1. Além de você ter a dificuldade para conseguir vender os seus ativos, você só vai receber ele depois do dia da venda +1. Então, isso pode atrapalhar alguns dos investidores. Porém, se isso não for um obstáculo para você, investir no LFTS11 pode ser uma boa alternativa, porque além de algumas isenções de impostos, você tem a alíquota de imposto travada em 15%. Então pode ser uma bela oportunidade para você ter uma rentabilidade maior investindo nesse ativo. Léo, mas e você investiria nesse investimento? Então, galera, esse investimento é um investimento que te dá algumas vantagens muito mais baratas de investir no Tesouro Selic.
Porém, você tem que entender que a liquidez dele está muito baixa, mas pode ser que no futuro melhore. Então hoje ela ainda está muito limitada. Então você vai trocar um pouco da sua liquidez por uma isenção de impostos mais uma tabela fixa de imposto de renda. Então você tem que colocar na balança se essa troca vale a pena. Eu vejo que para investidores que querem ter uma rentabilidade maior, pode ser uma alternativa muito boa esse investimento. Agora, para investidores que querem montar a sua reserva de emergência, talvez esse investimento não seja uma boa opção. Galera, espero ter conseguido ajudar vocês e ter explicado um pouco mais sobre o LFTS 11. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E valeu! Até o próximo vídeo.